No vídeo anterior estudamos sobre a origem do futurismo, uma doutrina não bíblica criada pelo papado para que os protestantes parassem de identificá-la como anticristo, e é óbvio que tem funcionado. As profecias são dadas através de símbolos ou figuras de linguagem, que as tornam de difícil compreensão para um estudo superficial. Isto porque afirmam verdades que, se declaradas diretamente, teriam tornado ainda mais difícil a sobrevivência da Bíblia na Idade Média. Mas no que diz respeito à segunda vinda de Cristo, a Bíblia é claramente explícita, e não há razão para que seja de outra forma. O próprio Cristo não economizou quando falou sobre a sua segunda vinda, e se a segunda vinda de Cristo fosse dividida em duas partes, uma invisível e outra visível, isso seria claramente afirmado na Bíblia, mas não foi, porque não existem duas segundas vindas. Essa é apenas uma interpretação forçada. Como já dissemos, o arrebatamento secreto não está na Bíblia, está na mente daqueles que acreditam no rapto. Eles, já com mentes preconceituosas, interpretam a Bíblia para acomodar os seus preconceitos, em vez de deixarem que a Bíblia se interprete a si mesma. O princípio de permitir que a Bíblia se interprete é válido não apenas quando estudamos profecias, mas em todos os momentos. Mas este mundo está cheio de indivíduos que forçam as suas ideias na Bíblia, e de cristãos demasiado preguiçosos para estudar a Bíblia por si próprios, que preferem que os seus pastores ou ministros lhes deem tudo já mastigados, salivados e meio digeridos. Mas isso também faz parte do que foi profetizado. O preterismo desencoraja o estudo das profecias porque ensina que elas falam de coisas passadas. Por que alguém vai estudar histórias e símbolos na Bíblia quando existem livros de história? E o futurismo estuda as profecias de forma desanimadora, porque ensina que as profecias falam de coisas que acontecerão depois que a igreja for arrebatada. O que importa então estudar as profecias se o que elas ensinam não nos diz respeito? Pois, não estaremos mais aqui se elas não forem cumpridas. Um detalhe que poucos percebem, mas que demonstra quão absurda é toda essa questão do arrebatamento secreto, é que se hoje a igreja for raptada e eu continuar aqui como pecador, já saberei que daqui a exatos 7 anos, Cristo retornará em uma suposta segunda vinda. E só o que tenho que fazer é deixar-me matar pelo anticristo para me salvar nessa segunda oportunidade. Posso muito bem esperar 6 anos e 11 meses para fazer isso. Ele não entende por que as promessas de obediência do povo de Israel deram em nada, ou por que Pedro se arrependeu enquanto Judas suicidou-se, não entende que somos salvos pelo amor. É por causa do amor de Deus por nós que Cristo morreu, e somente retribuindo esse amor poderemos ser salvos. Quão absurdo é acreditar que simplesmente por me permitir ser morto pelo anticristo serei salvo. Talvez você nunca tenha lido, que se entregar meu corpo para ser queimado e não tiver amor, de nada me serve. Assim como é difícil que haja o seu martírio, ninguém se salvará pelo simples fato de ser martirizado. Na glória conheceremos muitos mártires, mas nenhum deles terá chegado lá pelo simples fato de ter se deixado martirizar, mas sim, por ter amado mais a Deus que a própria vida. Mas será que um indivíduo que, depois de ter se recusado a acreditar durante toda a sua vida, se deixar matar pelo suposto anticristo, depois de ter visto o rapto, e que o anticristo dá às pessoas um microchip, e toda aquela ficção científica que os dispensacionalistas pregam, ele vai se salvar quando na realidade ele não se deixa matar por amor, mas por conveniência? Porque se ocorresse o arrebatamento secreto de todos aqueles que foram escolhidos, o arrebatamento ocorreria e então surgiria um sujeito de Jerusalém que queria dominar o mundo, e começaria a colocar um microchip na mão ou na testa de todos. Quem não chegará a dizer, realmente, o que os protestantes afirmavam era verdade? É melhor eu me deixar matar, senão vou queimar no inferno para todo sempre. Você tem que ter falta de conhecimento das verdades fundamentais da Bíblia, para encontrar lógica em toda essa questão de arrebatamento secreto e o dispensacionalismo. Mas o que podemos esperar se, no final das contas, o dispensacionalismo ensina que as pessoas foram salvas pelo sacrifício de animais, e pela obediência à lei? Que ensina que as pessoas são salvas ao permitirem-se ser martirizadas? Isso não deveria nos surpreender. Mas a Bíblia é clara sobre como se obtém a salvação. Cristo pagou o preço porque nos ama, e aceitamos a salvação que Ele nos oferece quando retribuímos esse amor. Qualquer pessoa que ama alguma coisa ou alguém, mais do que a Deus, rejeita a salvação. Ele está dizendo a Deus que eu te amo, mas amo mais o meu trabalho e ganhar dinheiro, ou amo mais sexo e pornografia,
ou adoro tomar vinho e comer carne de porco. Isso me traz à mente uma pregação do pastor Bulon que quero recomendar que vocês assistam, mas resumindo o pensamento, não haverá segunda oportunidade. A oportunidade de aceitar a salvação é agora. Como estudamos, o julgamento já começou. Tudo começou com os mortos, mas logo os vivos serão julgados. E quando terminar o julgamento, terminará também o tempo da graça. Então Cristo virá para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele não diz que vem recompensar alguns, e dar uma segunda chance aos demais? E onde está a segunda chance dos antediluvianos? Por acaso choveu por um momento e a chuva parou, e a arca foi aberta novamente para dar uma segunda chance aos antediluvianos? E os de Sodoma e Gomorra, e as demais cidades da planície, quando tiveram eles uma segunda chance? Caiu um pouco de fogo, e depois o fogo parou para lhe dar uma segunda chance? No dilúvio não houve segunda chance, porque se houvesse, as pessoas teriam subido na arca por medo e não porque amavam a Deus, e mesmo que decidissem obedecê-lo, estariam obedecendo por medo e não por amor, e continuariam igualmente perdidos, como se tivessem se afogado. Da mesma forma, ninguém será salvo por medo do inferno, que aliás é outra invenção não bíblica, mas somos salvos pelo amor. Essa sempre foi a única maneira de alcançar a salvação. Mas o amor de Deus não se manifestou apenas na cruz, mas também se manifesta na sua revelação, nas profecias. Deus não quer que as pessoas pereçam, mas que todos cheguem ao arrependimento, por isso deixou luz suficiente em sua palavra. Mas lembre-se que a salvação se obtém através do amor, e o amor não pode ser forçado, se é obrigado, já não é amor. Se há algo que você deve lembrar de tudo o que dissemos em todos esses vídeos, é o que estamos dizendo agora. Pode parecer que estamos demorando muito comentando o vídeo anterior, mas na realidade estamos antecipando muitas coisas que veremos quando estudarmos o Apocalipse. O pretende forçar as pessoas a adorar a Deus foi o que deu origem à Inquisição. É a mesma coisa que motivou os fanáticos islâmicos a plantar bombas em locais públicos, e é a mesma coisa que motivou a perseguição antes da vinda de Cristo. E quando chegar essa hora, quando Cristo estiver prestes a separar as ovelhas dos cabritos, seja qual for a sua religião, se você entender e compreender que somos salvos pelo amor, e que o amor não pode ser forçado, mas só pode ser dado a você voluntariamente, é que você será capaz de discernir qual lado escolher. Quem são as ovelhas e quem são os cabritos? Quem é o povo de Deus que leva o selo do Deus vivo? E quem são aqueles que adoram a besta e levam a sua marca? Mas há muitos que não precisam esperar até lá para saber se são filhos de Deus, ou filhos do diabo. Eu lhe pergunto, quando você pensa no sacrifício de Cristo, o que acontece? Seu coração se diverte, ou faz você querer sair e matar judeus? Isto me lembra outro pregador, o pastor André Sportes, que sempre pergunta como é que há tantos cristãos no mundo e ainda assim há tão pouco poder. E o mundo exala cristãos medíocres no extremo, e fanáticos irracionais no outro. Os primeiros fazem o mínimo para agradar às suas consciências, e os segundos pensam que explodir uma clínica de aborto agrada a Deus. Ambos os grupos carecem de amor, e só tomam o nome de Deus em vão para jogá-lo no chão, para mostrar ao mundo pelas suas ações. Mais uma vez estamos antecipando o que veremos no Apocalipse. Muito em breve toda essa conversa de liberalidade que inunda o mundo inteiro irá passar, e toda a sociedade irá para o outro extremo, onde os governos começarão a impor leis religiosas, e os cristãos fanáticos farão as coisas à sua maneira, enquanto os medíocres continuarão a contentar-se por ser arrastados pela corrente, fazendo e seguindo o que dita a maioria. Isso é o que as profecias ensinam. Mas na maioria das igrejas o que é pregado sobre profecias, na verdade, é pura ficção científica. Que existe um supercomputador em Bruxelas, ou não sei onde, que vão colocar-nos um microchip, e quem viu alguns filmes da fantástica série, Deixados para Trás, já se considera especialista em profecias. Pois bem, deixando de lado o dispensacionalismo e voltando às profecias, parece que já terminamos com a terceira profecia apocalíptica do livro de Daniel, a dos capítulos 8 e 9, que hoje muitos insistem em separar, mas que já vimos que ambos são os mesma profecia. Mas ainda há evidências adicionais que nos mostram a relação entre os capítulos 8 e 9 de Daniel, e essas evidências são encontradas na gramática do texto hebraico. Acontece que em hebraico existem duas palavras que são traduzidas para o inglês como visão, e são, assou e maré,
e ambas as palavras são usadas nos capítulos 8 e 9, de uma forma peculiar. Aliás, não tente procurar a palavra visão usando o tradutor de palavras do Google, pois o que aparecerá lá não será nenhuma dessas duas palavras que se referem à visão profética, mas sim uma palavra que se refere à visão dos olhos. Você sempre pode usar o aplicativo do Facebook que já mencionamos, e também pode ir ao Bíblia.tv. Também, na internet existem interlineares do Antigo Testamento, em hebraico e espanhol, que você pode baixar gratuitamente em formato PDF. Vamos aos versículos dos capítulos 8 e 9, onde aparecem a palavra visão, mas ao invés da palavra visão em inglês, vamos ver qual é a palavra hebraica que aparece em cada versículo. Esta revisão também nos ajudará a explicar algo que veremos nos capítulos 10, 11 e 12. Daniel 8:1. No terceiro ano do rei Belsazzar um açou me apareceu, a mim Daniel, depois daquele que me havia aparecido antes. Eu vi em Açou e quando comecei a vê-lo, eu estava em Suzã, que é uma das principais cidades do reino, na província da Pérsia. Então eu vi uma Açou, enquanto estava próximo ao rio Ulai. Daniel refere-se à visão, sempre usando a palavra Açou. Daniel começa a descrever o que viu, o carneiro, o bode, os chifres e tudo mais até chegar ao chifre pequeno. Daniel 8:13. E ouvi um dos santos falar, e outro dos santos perguntou ao que falava: quanto tempo durará o que o Açou mostra sobre o contínuo e a abominação da desolação, e o santuário e a hóstia sendo entregues para serem pisoteados? E ele disse, até as 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que enquanto eu, Daniel, considerava Açou, e procurava entender o seu significado, um ser semelhante a um humano parou diante de mim, e ouvi uma voz de homem vinda da margem do rio Ulai, que gritou a Gabriel: ensina a maré a este. Quando Daniel termina de escrever o que viu na visão, sempre se referindo à visão usando a palavra Açou, então Gabriel recebe a ordem de explicar a visão para Daniel, mas aquele que dá a ordem para Gabriel não usa a palavra Açou, que é a palavra que foi usada ao longo do capítulo até agora, mas maré, e imediatamente se aproximou de onde eu estava, que quando ele se aproximou fiquei pasmo e caí de rosto no chão. E ele me disse: filho de Adão, você deve entender que o Açou é para o tempo do fim. No versículo 17, Gabriel inicia sua explicação referindo-se à visão usando a palavra Açou, e começa a explicar o significado do carneiro, do bode, dos chifres e assim por diante, mas no versículo 26, quando está prestes a terminar sua explicação, ele usa a palavra maré para se referir às tardes e manhãs, e a maré das tardes e manhãs que foi dita é verdadeira, você deve guardá-la, porque é para depois de muitos dias. Podemos então ver que maré e Açou não são exatamente sinônimos. Açou se refere à visão em geral, ao carneiro, ao bode, aos chifres e tudo mais, enquanto maré se refere especificamente às 2300 tardes e manhãs. E Daniel termina o capítulo 8 dizendo que não entendeu a maré, mas entendeu a Açou. Daniel 8:27. E eu, Daniel, estava quebrantado, e fiquei doente por alguns dias e quando me recuperei, cuidei dos assuntos do rei, mas fui perturbado pela maré, e não entendi. Então eu não entendi a parte das 2300 tardes e manhãs, a parte que o Gabriel não explicou. Se isso se refere à visão em geral, enquanto maré se refere especificamente às 2300 tardes e manhãs, então é de se esperar que, se o capítulo 9 é a explicação das 2300 tardes e manhãs e que se refere a ela como maré, vejamos então o capítulo 9 para ver se este é o caso. Capítulo 9, versículo 20. Eu ainda estava falando, orando e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e derramando as minhas súplicas diante do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. E eu ainda estava orando, quando aquele homem Gabriel, que eu tinha visto em Açou no início, voando com entusiasmo, tocou-me na hora do sacrifício da tarde. Daniel usa a palavra Açou porque se refere à visão em geral, ou seja, à visão inteira. Versículo 22, e ele me fez entender, e falou comigo, e disse, Daniel, nesta ocasião vim para te fazer entender a afirmação. Quando começastes a orar, recebi a ordem e vim ensiná-la a você, porque você é muito querido. Entenda, então, a palavra, e entenda a maré, ou seja, a visão das 2300 tardes e manhãs. Portanto, podemos adicionar esta evidência gramatical a outra evidência que já havíamos discutido de que os capítulos 8 e 9 são a mesma profecia.
Antes de continuar, gostaria de lembrar que as passagens bíblicas que mostramos nos vídeos, como este por exemplo, são da versão revisada Reina Valerá de 1909, mas as que lemos são geralmente da Reina Valerá de 2000. Fazemos isso com toda a premeditação, para levar você a estudar diferentes versões. As versões mais antigas tendem a ser mais precisas em relação às versões originais, no sentido da tradução palavra por palavra, mas as versões mais modernas tendem a ser mais fiéis ao pensamento que se pretende transmitir. O que quero dizer? Porque nas versões antigas os tradutores escolheram, para cada palavra hebraica, a palavra portuguesa que consideravam mais correta. Mas muitas palavras na língua hebraica não têm uma palavra exata e fiel em português. Às vezes, para traduzir uma única palavra do hebraico é necessária uma frase inteira ou até mesmo uma oração, mas muitas vezes comparando diferentes versões podemos entender qual ideia o texto realmente pretende transmitir. E usando justamente este texto, na Reina Valerá de 1909 as últimas palavras dizem que não houve ninguém que o entendesse, enquanto versões mais modernas dizem que ele não entendeu. Qual das duas tradições está correta? E se ambos forem? E se Daniel não entendeu a visão e eu não encontrei nada que a entendesse e o ajudasse a entendê-la? Bom, vamos continuar com esse estudo das profecias, só nos resta a última visão de Daniel, a dos capítulos 10, 11 e 12. Neste vídeo abordaremos o capítulo 10, que é uma espécie de introdução a esses capítulos. O versículo 1 diz, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome era Belsazar. A palavra era verdadeira e anunciava muitos conflitos. Mas ele prestou atenção e entendeu a visão. Você lembra que foi no final do capítulo 8, dizendo que ele não entendeu a visão. No capítulo 9, Gabriel voltou e explicou as 2.300 tardes e manhãs, mas em nenhum lugar do capítulo 9, Daniel aparece dizendo que finalmente entendeu a visão. É depois desta última visão dos capítulos 10, 11 e 12, que Daniel finalmente diz que entendeu a visão. Neste versículo vemos novamente uma marca de diferença nas traduções. A antiga diz mais que o tempo era longo, e a moderna diz que anunciava muitos conflitos. Qual das duas traduções está correta? Bem, esta profecia cobre 2.300 anos, e descreve as lutas entre o chamado Rei do Norte e o Rei do Sul, portanto ambas as traduções são verdadeiras. A profecia fala de um longo tempo fixo e também anuncia muitos conflitos. Naqueles dias, eu Daniel estava triste há 3 semanas. Não comi comida delicada, nem carne alguma entrou em minha boca, nem me ungi com unguento, até que se completaram 3 semanas de dias. No dia 24 do primeiro mês, eu estava na margem do rio Tigre. Onde estava Daniel? Na margem do rio Tigre. Onde estava Daniel quando recebeu a visão do capítulo 8, na margem do rio Ulai? Nas duas ocasiões ele estava na margem de um rio. E levantei os olhos e olhei, e havia um varão vestido de linho fino, e cingido com um cinto de ouro fino, como o ouro de Ofir. Seu corpo era como uma pedra de Tarsis, e seu rosto ofuscava como um relâmpago, e seus olhos eram como tochas de fogo. E os seus braços e os seus pés eram como a cor do bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de um exército inteiro. E só eu, Daniel, tive aquela visão, e os homens que estavam comigo não a viram, mas um grande medo caiu sobre eles, e eles fugiram e se esconderam. Daniel disse que havia estado triste durante 3 semanas, mas não disse por quê. Que durante esse tempo esteve realizando um jejum, e quando chegou 3 semanas jejuando recebeu esta visão, que aparece nos capítulos 10, 11 e 12, embora Daniel não diga por que estava triste. O fato de que aqui se relata ter ocorrido no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, ou seja, em 535 a.C. pode nos dar uma ideia do motivo pelo qual Daniel estava triste. Naquele ano os judeus começaram a construir o templo em Jerusalém, e os samaritanos rapidamente se opuseram e a obra parou. Mas tudo isto não tem grande importância, antes Daniel o menciona para explicar a razão pela qual ele estava às margens do rio Tigre e ali recebeu a visão. O que quero dizer é que não devemos ignorar que Daniel estava na margem do rio. Mas, o que Daniel viu? Um homem. Mas quem é esse homem? Alguns podem pensar que é Gabriel, mas Daniel já tinha visto Gabriel antes e nunca o descreveu com tais características.
No capítulo 8, Daniel apenas diz que um ser parecido com um ser humano se aproximou dele, e sabemos que esse ser que se parece com um ser humano é o Gabriel, pois do rio, se ouve uma voz que diz a Gabriel, explique-lhe a visão. Por isso sabemos que esse ser parecido com um ser humano é Gabriel, não é Daniel quem o chama de Gabriel, é a voz que vem do rio que o chama de Gabriel. Daniel simplesmente diz que ele era um ser semelhante a um ser humano. E claro, nunca o descreve com as características desse homem do capítulo 10, somente com a descrição de Daniel daquele homem misterioso é que eu sei quem ele é, pois, é a mesma descrição que João dá em Apocalipse 1, 13 a 17, sobre filho do homem. E não só isso, Daniel continua dizendo no versículo 8 e 9, então fiquei sozinho, e tive esta grande visão e quando a vi, nenhuma força permaneceu em mim, mas minha força foi quebrada em fraqueza, sem reter qualquer vigor. Mas apesar de tudo, eu podia ouvir a voz de suas palavras, embora meu corpo estivesse entorpecido e eu estivesse deitado de bruços, e meu rosto tocasse o chão. Exatamente a mesma coisa que aconteceu com João, quando viu Cristo glorificado. Continua mais, uma mão me tomou, e me fez estar sobre as palmas de minhas mãos e meus joelhos, e me disse, Daniel, varão muito amado, presta atenção a palavras que te falarei e levanta-te sobre teus pés, porque a ti fui enviado neste momento. E enquanto ele me dizia estas palavras, fiquei tremendo, e ele me disse, não temais Daniel, porque desde o primeiro dia em que você decidiu entender, e se afligir diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e por causa de suas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia se opôs por 21 dias. Ok, Daniel tem a visão do varão parado sobre o rio Tigre, ele cai deitado no chão com o rosto no chão, aí alguém o pega e o coloca nos joelhos e nas mãos, mas Daniel não diz quem é. Muitos leem isso e rapidamente pensam que aquele que pega Daniel e o levanta é o mesmo homem que ele viu no início da visão, parado sobre o rio. Mas à medida que continuamos lendo estes últimos 3 capítulos, veremos que aquele homem que já dissemos quem ele é, está de pé sobre o rio durante toda a visão. Aquele que vem a Daniel e o coloca de joelhos não deveria ser outro senão Gabriel. A quem mais enviaria Deus senão a ele? Além disso, aquele que levanta Daniel do chão com a mão, refere-se a Daniel como um varão muito amado, as mesmas palavras que Gabriel usou anteriormente. Esta visão é quase idêntica à do capítulo 8, em ambos estão, Daniel, Gabriel e Cristo, apenas no capítulo 8 o rio é o Ulai e Cristo permanece invisível, e Daniel não o vê parado no rio, mas apenas ouve sua voz vindo do rio. Quando ele diz a Gabriel para explicar a visão, Gabriel diz a Daniel que Deus o ouviu desde o primeiro dia, mas demorou 21 dias, ou 3 semanas, porque ele estava ocupado enfrentando o príncipe da Pérsia. É também por isso que dizemos que é Gabriel, porque se qualquer outro anjo pudesse ter sido enviado, Daniel não teria tido que esperar 3 semanas por uma resposta. E quem é esse príncipe da Pérsia que deteve Gabriel por 21 dias? A primeira coisa que as pessoas pensam é que este é o rei da Pérsia, ou seja, Ciro. Mas se um anjo sozinho mata 185.000, como pode um homem deter Gabriel por 21 dias? E se não lutamos contra a carne e o sangue, contra quem Gabriel luta? É óbvio que Gabriel não estava lutando contra Ciro, mas contra Satanás, que procurava controlar a mente de Ciro. Continua dizendo, e eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio me ajudar e graças a isso prevaleci com o rei da Pérsia. Primeiro ele diz que o príncipe da Pérsia se opôs a ele, e agora ele diz que prevaleceu com o rei da Pérsia. Então o príncipe da Pérsia e o rei da Pérsia não podem ser a mesma pessoa, porque Gabriel estava lutando contra o príncipe da Pérsia, ajudando o rei da Pérsia. O rei da Pérsia é Ciro, mas o príncipe da Pérsia é o mesmo a quem Cristo chama de príncipe deste mundo. Isto pode parecer estranho para nós, que estamos acostumados com o fato de que os reis são soberanos e os príncipes são filhos de reis, que um dia podem se tornar reis. Mas esse não é o significado dado na Bíblia à palavra príncipe. Na Bíblia um príncipe não é filho de um rei, mas sim um mandante, o chefe ou alguém que tem primazia. Em Israel já existiam príncipes muito antes de existirem reis. Aliás, a palavra hebraica é tsar, a mesma palavra que a Rússia monárquica usava para se referir à autoridade máxima. A versão feminina da palavra é Sara. Esse era o nome da esposa de Abraão. Mas antes de ser chamada de Sara, seu nome era Sarai, que significa minha princesa ou minha rainha.
Mas quando Cristo apareceu a Abraão e lhe disse que Sarai lhe daria um filho, Cristo mudou o nome dela de Sarai para Sara, como uma indicação de que ela não seria mais apenas a princesa de Abraão, mas seria a rainha-mãe de uma nação inteira. Gabriel diz que alguém veio em seu auxílio. E não é que o diabo seja mais poderoso, é que neste tipo de luta os anjos de Deus só podem usar a verdade e respeitar sempre o livre-arbítrio das pessoas. Não esqueça que o amor não pode ser forçado, tem que ser voluntário, mas o diabo pode usar qualquer mentira e forçará sua entrada na mente, assim que vir a oportunidade. É por isso que a Bíblia diz que acima de todas as coisas que valem a pena cuidar, cuidemos da nossa mente. Foi necessária uma das pessoas mais poderosas que restaram para se livrar do diabo, e essa pessoa foi Miguel. Mas quem é Miguel? O nome de Miguel significa, quem é como Deus? Diz que Miguel é um dos principais príncipes, mas essa tradução está correta? Prefiro dizer que ele é o principal dos príncipes, o que não é o mesmo e está escrito. Se ele fosse simplesmente um dos principais príncipes, isso significaria que existem outros como ele. Mas se ele é o principal dos príncipes, significa que é ele quem tem primazia e supremacia sobre todos os demais. E ele mostrou que está acima dos outros príncipes ao tirar do caminho o príncipe da Pérsia. Mas, como em espanhol, não dizemos nada. Os tradutores preferiram eliminar a palavra, em vez de trocar a palavra por outra palavra que pudesse vir acompanhada do artigo o. Eis aqui Miguel, aquele que tem a primazia, que é como Deus, não é outro, mas sim um homem que Daniel está vendo de pé sobre o rio Tigre, Cristo glorificado. Ou você acha que Gabriel vai falar com Daniel e não contar quem está ali no rio Tigre? Havia uma razão pela qual ele se deixou ver, se não tivesse permanecido invisível como fez na visão do capítulo 8. Aqui está a mesma frase. Implica que estamos falando de alguém que está presente, como quando João Batista viu Cristo caminhando ao longo do rio Jordão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no versículo 13, outra diferença nas traduções é notável, ambos falam de um príncipe da Pérsia no singular, mas a versão antiga fala de reis no plural, enquanto a versão moderna fala de rei no singular. Certamente quando Daniel recebe esta visão havia apenas um rei na Pérsia e era Ciro, mas isso não significa que a tradução antiga esteja incorreta. Na verdade, o fato de existirem ambas as interpretações acentua a diferença entre o príncipe da Pérsia e o rei da Pérsia. O príncipe, como já dissemos, é o diabo, é um só, não muda. Mas o rei naquele momento era Ciro, mas em mais alguns anos seria outra pessoa. Portanto, a tradução plural não está incorreta, porque embora houvesse apenas um príncipe da Pérsia, haveria muitos reis da Pérsia. Gabriel continuou, mas finalmente estou aqui para te fazer saber o que acontecerá com o teu povo nos últimos dias, porque essa é uma visão para esses dias. No capítulo 8, Daniel nos deu toda a explicação da visão, e finalizou o capítulo dizendo que não a entendeu. No capítulo 9, Gabriel retorna e explica a Daniel a profecia das 2.300 tardes e manhãs, e diz-lhe que desses 2.300 dias haveria 70 semanas reservadas para o seu povo. Lhe disse que desde a saída da palavra para restaurar a construção de Jerusalém, até o príncipe Messias, haveria 7 semanas, e 62 semanas. Em outras palavras, que desde o ano 457 AC até o aparecimento do Messias, passariam 483 anos. Diz apenas o período de tempo, diz quando começa e quando termina, mas não diz nada sobre o que aconteceria durante esse período de tempo. A mesma coisa acontece com a abominação desoladora. No capítulo 9, diz apenas que nas 70 semanas terminaria o tempo reservado para o povo judeu, e sabemos que no final das 2.300 tardes e manhãs, o julgamento começaria. Também sabemos pelo que aprendemos nos capítulos 7 e 8, que durante esse período o anticristo surgiria, e que ele governaria por um tempo, tempos, e metade de um tempo, e depois cairia, mas não há muitos detalhes sobre sua ascensão e queda. Talvez por isso seja tão difícil entender estes últimos capítulos do livro de Daniel, porque assim como muitos veem o capítulo 9, como uma visão separada do capítulo 8, fazemos exatamente o mesmo com os capítulos 10, 11 e 12. A semelhança entre a visão do capítulo 8 e esta, o fato de ambas terem ocorrido na margem de um rio, e o fato de Cristo estar presente no rio em ambas as ocasiões, enquanto Gabriel envia evidências explicativas de que Deus queria que relacionássemos as duas visões. Disse Daniel,
Enquanto ele me dizia estas palavras, fiquei sem palavras olhando para o chão. Então, assumindo a aparência de um ser humano, ele tocou meus lábios. Então pude falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu senhor, com esta visão minhas dores pesaram sobre mim e não tenho mais forças. Como, senhor, será possível que este servo do meu senhor fale com meu senhor? Porque instantaneamente minhas forças falharam e eu não tinha mais fôlego. E aquele, com aparência humana, me tocou novamente, e com seu toque me confortou. Daniel não chama Gabriel a este ser, mas como já dissemos, também não o fez no capítulo 8. No capítulo 8 ele simplesmente se refere a ele como um ser com aparência humana. Sabemos que é Gabriel, porque a voz que vem do rio o chama assim, e me disse: Homem amado, não tenha medo. Este ser humano refere-se a Daniel com a mesma frase usada pelo ser humano no capítulo 8, a quem a voz chama de Gabriel. Se Daniel se refere a ele com os mesmos termos com que se refere a Gabriel no capítulo 8, e ele por sua vez se refere a Daniel com os mesmos termos que Gabriel usou, e se na Bíblia Gabriel é quem comunica aos seres humanos mensagens diretas de Deus, então esse Gabriel continua dizendo: E me disse: Homem amado, que a paz esteja com você, tenha bom ânimo e seja corajoso. E falando comigo, me enchi de força. E eu lhe disse: Fala, meu senhor, pois me fortaleceste. Então ele disse: Você sabe por que vim? Em breve terei que lutar novamente contra o príncipe dos persas, e quando deixar, o príncipe da Grécia virá. Primeiro vou lhe contar o que está escrito no livro da verdade: ninguém me ajuda contra eles, exceto Miguel, seu príncipe. Eu estava lá para incentivar e fortalecer a Dário da Média. Em seu primeiro ano, Gabriel diz a Daniel que a luta não acabou, ele terá mais uma vez que enfrentar o diabo e seus anjos, que mais uma vez buscarão controlar a mente do rei da Pérsia. E diz mais, diz que mais tarde será o rei da Grécia, mas ele também diz que esteve lá para encorajar Dário durante seu primeiro ano, o que mostra que a luta de Gabriel não é contra os reis humanos, mas sim contra o príncipe deste mundo que busca dominar suas mentes. Tudo isto nos dá uma melhor compreensão de por que Paulo nos adverte para orarmos pelos nossos governantes, mesmo que não gostemos deles. Deus não pode trabalhar em alguém que, usando seu livre-arbítrio, lhe dá as costas, mas ele pode responder às orações daqueles que tentam obedecê-lo. Da mesma forma, você pode ter um filho ou um marido, ou um membro da família ou um amigo que não segue a Deus. Infelizmente, o diabo reivindica aquele amigo familiar como seu. Deus não pode proteger ou abençoar aquele amigo ou membro da família contra a sua vontade, mas se você orar por ele, você concede a Deus permissão contra a qual o diabo não pode argumentar. Claro, seja inteligente ao orar. Não peça simplesmente que Deus prolongue a vida e a saúde daquele membro da família. Para quê? Para que ele continue vivendo em pecado. Em vez disso, peça a Deus que não deixe o diabo tirar a sua vida sem ter se entregado a Cristo. Ele também diz que não há ninguém que possa ajudá-lo, apenas Miguel, seu príncipe. Novamente, se não há outro que possa ajudar Gabriel, mas apenas Miguel, isso significa que, na verdade, Miguel, nosso príncipe, está acima de todos os outros príncipes que possam existir. Paulo diz que não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra a malícia espiritual. Mas temos ao nosso lado Miguel, o príncipe que tem a supremacia primária sobre todos esses principados e potestades. A propósito, este é o mesmo príncipe que apareceu a Josué com a espada na mão, pronto para prosseguir na batalha. Outro fato interessante que aparece nessas passagens é a menção ao livro da verdade. Não há muito que se possa dizer sobre este livro da verdade, porque esta é a única passagem da Bíblia onde é mencionado, mas aparentemente é um registro das lutas entre Deus e Satanás. Não somos os únicos que serão julgados. Satanás questionou o caráter de Deus diante de todo o universo, e o objetivo de Deus é remover todas as dúvidas sobre seu amor e justiça. Depois que o pecado for finalmente erradicado do universo, teremos toda a eternidade para estudar a Bíblia, os livros de memórias e este livro da verdade, do amor e da justiça de Deus manifestados em ação. Este mundo não é justo com ninguém. A própria Bíblia diz isso. Existem muitos pecadores que vivem em pecado durante toda a vida e nada acontece com eles, enquanto há pessoas que são boas a quem acontecem as piores coisas. Existem pais que veem seus filhos sofrer e morrer de câncer,
E a primeira coisa que nos perguntamos, por que Deus permite tais coisas? Automaticamente culpamos a Deus por tudo de ruim que está acontecendo. Basicamente, nós o culpamos. E isso é a mesma coisa que Satanás quer, que atribuamos a Deus todo o mal que ele causou. Agora vemos tudo através de um véu, mas quando tudo isso passar, então veremos as coisas como elas são e saberemos a verdade. Até aqui chegaremos neste vídeo. No próximo vídeo iniciaremos o capítulo 11. Até o próximo vídeo e que Deus os abençoe.